Cotas. Na aba anotar, nós temos o grupo cota. O grupo cota aparece com um triângulo preto aqui, isso quer dizer que existe um menu escondido. Se eu clico nesse menu, eu tenho todas as configurações de todos os tipos de cota utilizados pelo Revit. A principal cota do Revit é a cota alinhada. É uma cota que você seleciona os objetos e ela cria uma cota alinhada a eles. A cota linear é uma cota que só vai criar cotas paralelas ao eixo X e ao eixo Y. No caso de plantas de elementos inclinados, vai ser necessário duas cotas para criar referências para ele. Cota angular, cota em ângulos. Cota radial, vai cotar raios. Diâmetro, vai cotar o diâmetro de elementos curvos. E comprimento do arco, vai criar cotas do comprimento do arco, de elementos curvos. Também nesse grupo estão os elementos de cota de elevação. Tem a elevação do ponto, cota de nível, que também cota elementos em vista e em corte, no caso elevações e corte. Coordenada do ponto, quando o projeto é georreferenciado, você pode cotar os pontos com localização geográfica. E inclinação de ponto, que serve tanto para inclinação de telhado quanto para inclinação de piso. Vale lembrar que todos esses elementos, por definição, utilizam o padrão de unidades que o arquivo está aberto, que foi configurado naquele arquivo que está sendo trabalhado. Então, se eu trabalho em metros e centímetros, minhas cotas vão aparecer em metros e centímetros. Não quer dizer que eu não possa trabalhar com um sistema de unidades e cotar em outros. Para isso eu preciso configurar as cotas. Primeiro vamos aprender como se trabalha com cotas em Revit. Depois a gente faz as mudanças necessárias para que elas fiquem da forma como a gente quer que elas apareçam. Vamos utilizar a cota alinhada. O atalho de teclado são as letras D, W e I. Quando seleciono ela, aparecem as opções de cota na aba modificar contextual e na barra de menu, o menu de opções, temos as opções da colocação da cota. A cota pode ser de linhas centrais de parede, de faces da parede, centro do núcleo e faces do núcleo. Cada uma tem um uso. Caso eu queira cotar apenas as áreas úteis de cada cômodo, eu uso faces da parede. Nesse caso, eu clico numa face de parede e vou até a outra face de parede e assim vou cotando até finalizar minha linha de cota. Arrasto e clico em determinado ponto para que a cota seja inserida. Quando eu pego linhas centrais da parede, ela vai pegar a linha central da parede, lembrando que não é o núcleo, a linha central do núcleo da parede, mas sim a linha central da parede. Se a parede tiver o núcleo deslocado desse centro, não vai ser cotado no núcleo da parede, sim no meio da parede. Pegando os eixos dessas paredes, levo para um determinado ponto a ser cotado. Outra referência é o centro do núcleo. Aqui sim, pegará o núcleo da parede. Caso o núcleo seja diferente do núcleo da parede toda, completa, de toda a largura da parede, ele vai ser cotado. Como eu indico aos meus alunos para sempre trabalhar com linha central do núcleo da parede na inserção, é interessante sempre cotar também, quando for cotar linhas de eixo, que seja o centro do núcleo, porque assim vocês estarão cotando os eixos do elemento que vai ser construído como suporte daquela parede. E a última que é faces do núcleo.
Nesse caso, para cada parede, eu vou ter duas linhas. Assim, eu vou poder cotar o que seria o equivalente a uma cota de construção de alvenaria. Eu teria a espessura da alvenaria, a distância entre elas e novamente a espessura. E assim por diante. Antes dos revestimentos. Isso. Veja que enquanto eu estava colocando, no menu de propriedades estava aparecendo o estilo de cota que eu estou utilizando. Nesse caso, é uma linha um estilo chamado diagonal 2,5 milímetros radial. É interessante criar esses estilos sempre colocando a altura da fonte e qual é a fonte que está sendo utilizada, porque assim você sabe qual a forma que vai aparecer. No caso diagonal, ele se refere à linha desse traço aqui de marcação, que é uma linha diagonal. Poderia ser um ponto, um quadrado, uma seta e a diagonal. Outra opção de cota é a referência são as referências, né? Pode ser a referência individual, que é como a gente estava cotando, clicando em cada elemento que a gente quer que seja cotado. Ou pode ser parede inteira. A parede inteira requer configuração das opções de seleção do elemento a ser cotado. Ele pergunta se a gente quer cotar as aberturas. Se a gente selecionar que sim, essas aberturas serão cotadas pelos centros delas ou pelas suas larguras, ou por suas larguras. Por que seria interessante cotar pelo centro? Daqui a pouco eu vou mostrar, mas adiantando há a possibilidade de se arrumar as aberturas com distâncias iguais na distribuição da fachada. Para isso eu preciso sempre cotar o centro da janela, tá? Ou da porta, enfim, das aberturas. Eu quero cotar as paredes que efetuam a interseção com essa parede selecionada. Se eu disser que sim, ele vai me selecionar todas aquelas paredes que fazem interseção com a parede mestre, a parede que está sendo selecionada. Ou quero os eixos que efetuam interseção. Nesse caso, eixos não são eixos de parede, mas sim os eixos de grade, que são aquelas referências que a gente coloca para identificação geralmente a localização dos elementos estruturais. Eu deixo dessa forma e faço minha primeira seleção de parede. Vou pegar essa parede, veja que de acordo com a forma que eu selecionei de seleção do elemento a ser cotado, que foi faces de núcleo, ele me dá todas as medidas dos elementos. Veja que nas aberturas ele me deu a cota do centro. Caso eu queira mudar para linhas, para faces da parede inteira, e as aberturas pegando as larguras, veja o que acontece. Já tenho a cota pronta. Se eu quero a parede inteira, pode ser paredes inteiras, opções, sem a abertura e sem as paredes. Assim eu faço a parede inteira. Tá? Aqui até agora. Lembrando que se eu mudar o tipo de parede, vou mudar aqui. Eu vou cortar esse pedaço da parede. Que é uma parede diferente. E vou trocar o tipo de parede. Isso deixa de ser uma parede única para ser duas paredes. Quando eu faço a seleção da cota alinhada para que ela pegue a parede inteira, ela só vai pegar esse pedacinho de parede aqui, tá? Então, posso fazer essa cota e depois, com a cota alinhada, sem pegar a parede, sim, com referências individuais, posso selecionar as referências individuais e terminar a cota. Tá? A cota
A linha de cota, quando ela é feita de uma vez só, com parede inteira, ou com seleções múltiplas de referências individuais, ela se torna um único objeto. Então, se eu seleciono um pedaço, só uma das cotas, eu posso apago toda a cota. Se eu fizer várias referências, mas elas ficam numa linha, as seleções são individuais. Editando o tipo de cota. Quando eu quero criar um novo tipo de cota para ajustar fonte, tipo de linha, extensão da linha de chamada, símbolo de delimitação da cota, eu preciso editar um tipo. Eu seleciono uma dessas cotas, edito o tipo, ou vou para a aba anotar, grupo cota, clico na seta e seleciono qual dos tipos de cota eu quero marcar. Lembrando que se um estilo de cota criado na cota linear não pode ser exportado para a cota angular. Caso eu teria que fazer as mesmas configurações de texto e tudo para cada uma das cotas, para ter todo o conjunto de cotas com o mesmo estilo. Tipos de cota linear. Clico aqui. Nessa caixa de diálogo, bastante parâmetros. Posso duplicar para que não perca a original e coloco a informação. No caso, oica, cursos 2 milímetros, calibre. Aqui eu estou informando que vai ser o estilo de cota da oica cursos, o tamanho da fonte vai ser 2 milímetros e a fonte utilizada é a calibre. Clique OK e vou fazendo os ajustes. É interessante sempre deixar a caixa de diálogo numa situação onde eu veja uma cota. Enquanto eu estou modificando, eu vou poder aplicar as modificações e verificar automaticamente o que está acontecendo. Grupo gráficos. Aqui a gente organiza como a cota vai ser representada, linha de cota. Tá? No grupo texto, vamos configurar os textos. Primeiro parâmetro do gráfico, tipo de sequência da cota. Se ela é contínua, ela vai cotar da forma como está aparecendo aqui na tela. Se ela tem uma linha base, ela fica desta forma. A partir de uma linha base, a linha inicial, serão cotados todos os objetos em referência a essa linha base. Se é ordenada, ela vai dar a informação no início da cota da distância desse ponto em relação à linha zero. Fica meio confuso aqui, mas é mais ou menos isso que ela faz. Então, a forma como a gente cota, né, é o contínuo. Cada cota tem início e fim, determinando uma certa distância. Vejam que nessa cota aqui, tem uma curiosidade, as medidas que estão em metro, acima de 1 metro, tem 3,00. As medidas abaixo de 1 metro tem apenas o valor dela, 15 centímetros. Quer dizer, eu estou utilizando metros em centímetros como unidade de trabalho. Tipo de chamada de detalhe. Aqui está um arco. O que é isso? Pode ser um arco ou pode ser uma linha. Quando a cota não cabe, ou eu mudo a posição da cota, essa referência vai ser um arco ou vai ser uma linha. Tá? Não tem como eu não ter. Esse é só o número, como é que faz?
ou é um arco ou é uma linha. Tá? Marca de revisão da chamada de detalhe. Vamos ver o que acontece. Aqui é exatamente a diagonal, que no padrão inicial do REP tinha a diagonal. Então temos aqui a diagonal de 3 milímetros, extremidade espessa. Aqui, isso é bonitinho. Vou mostrar aqui para vocês que só dá para ver. Tá vendo aqui? Aqui, na verdade, é a chamada de detalhe. É quando essa linha é puxada, como é que vai ficar essa extremidade. Quer dizer que não pode pensar o número sozinho. Não, para tirar da linha de cota, não. Para dizer que não vai cortar uma linha que fica dentro ou fica por fora do desenho, sempre afasta os 15. Vai ficar sempre com o negócio aqui. Pode ser uma seta de 30 graus. Veja o que está acontecendo. Está mudando essa chamada de detalhe aqui. Ou pode ter nenhuma linha. Então, não tem cota grande interna. Tem vários compartimentos, vai ficar De certa forma é interessante, porque você vai mostrar para o cara que naquela cota que ele faz. Você afasta, passa para o lado do cadeira de cima, de dentro da parede. Se sabe que é aquela medida, né? Subtência, que ele vai deixar sem subentendimentos. Vai direto. Mostrar a chamada de detalhe quando o texto mover. Além da linha de texto. É aqui, ó. Se eu mover aqui, ó. Tá vendo? Se eu mover, vai aparecer. Se eu mover para cima, não mexe. Entendeu a lógica do que ele está falando? Porque está dentro da medida. Está dentro do espaço da medida. Dentro do espaço da medida, tudo bem, pode ir. Se não, distante da origem, ele já cria. Cadê aquele lá? Aqui já criou um espaço. No caso interessante seria esse aqui, porque pelo menos para cima eu vou poder puxar. Marca de revisão, que é exatamente essa daqui, diagonal 3 milímetros, a extremidade espessa. Tá vendo aqui, ó? Ponto aberto. Não tenho como mudar isso aqui, quer dizer, ainda não descobri. Um dia, quem sabe, eu consigo descobrir. Como criar novos. Criar novos modelos, exatamente. Quer dizer, tem seta preenchida de 30 graus. Aí só tem, o mais parecido é aquele diagonal 3 milímetros. Apesar de ser grande, eu não gostava, eu gosto dela com 2 milímetros. Ela fica, só tem essa com 3. Espessura da linha. Aqui é a história do peso de linha. Não quer dizer que esse 1 seja 0,1. Correto? Esse 1 pode ser 0,18, pode ser 0,2, pode ser 0,1, pode ser 0,09, enfim. Quem vai determinar a espessura é a escala. Isso não é uma configuração feita aí, e sim um quadro, que a gente vai ver mais na frente, que determina que cada peso, a sua espessura em determinada escala. Digamos, para aparelho, a gente coloca peso 5, e 1 para 50 o padrão é 0,7, o peso 5. Já em 1 para 200, já não é 0,7, sim 0,4. Então a gente não se preocupa com isso, a gente determina um peso para essa linha, para aquele objeto, para aquela categoria, e esse peso varia de acordo com a escala. Então aqui, a espessura da linha de cota é 1. Espessura da linha da marca de revisão. Marca de revisão, qual é a espessura dela? Tá 1. Deixar 1 também. Assim ela fica fininha, igual a
linha de cota. Extensão da linha de cota. 2, deixa 1, que é a extensão dessa linha que vai passar aqui. A extensão da linha de cota invertida. Controle da linha de chamada de cota. Intervalo para o elemento. Intervalo, o elemento cotado é essa parede. Essa bolinha azul aqui é a extensão da linha de cota. Essa outra bolinha azul aqui é a cota propriamente dita. Se eu quiser mudar essa cota de 15 para alguma coisa que eu vou medir, eu pego a bolinha de cima. Se eu quero puxar essa linha que está aqui desigual para deixar ela igual, eu tenho que puxar a bolinha de baixo. Tá? Então ele vai dizer aqui, ó, o controle da linha de chamada de cota é intervalo para o elemento ou fixo para a linha de cota. Se eu colocar fixo para a linha de cota, qual é essa distância? 3 milímetros. Vão ficar todas iguais a 3 milímetros. Comprimento da linha de chamada de cota 3 milímetros. Extensão da linha de chamada de cota 2,4, que é a parte de cima. Agora, deixar 2. Que é essa partezinha aqui de cima que mudou. Tá? Marca de revisão da linha de chamada de cota. Não precisa colocar nenhum. Padrão da linha do centro, que é essa linha daqui, ó. Qual é o padrão que a gente vai utilizar? Para deixar ela sólida, né? Que é o padrão, que é a linha contínua do AutoCAD. Tem outros estilos de linha aqui para colocar. Caso é sólido. Marca de revisão do centro é padrão. Exibir a marca de revisão interna dinâmica, está tudo certo. Cor. No Revit a gente não tem como colocar a linha de cota numa cor e o texto em outra. Tá? Ou é tudo preto, ou é tudo vermelho, ou é tudo azul. Tá? Eu gosto de colocar a linha de cota em vermelho. Em um vermelho escuro. É bom essa opção de mudança no AutoCAD. No AutoCAD isso fica interessante, porque fica a linhazinha vermelha, mas o número não fica preto. Aí aqui fica vermelho, a cor, um vermelho escuro, que aí linha de cota a gente sabe que é vermelho, a linha de verificação está lá preto, então não vai atrapalhar, uma coisa não vai atrapalhar a outra. Mas o texto, a cota está nessa cor também. O texto da cota também está nessa cor. É uma coisa para... Sai nessa cor no monitor, né? Mas com a impressão a gente escolhe também. Não, é outra coisa que acontece no Revit. O que a gente está vendo na vista é o que vai ser impresso. Do jeito que está aqui, não, do jeito que está aqui vai ser impresso. Por isso que a gente ajusta já aqui o peso da linha. Aqui, distância de snap da linha de cota. 10 milímetros seria aquela distância da linha de cota aqui, essa distânciazinha aqui, 10 milímetros. Texto. Configuramos toda a linha, certo? Agora vamos configurar o texto. Fator de largura é 1. Se eu colocar 2, a letra vai ficar mais gorda. Gorda no sentido de você puxar ela, não é deixar ela em negrito, tá? Posso deixar ela em negrito, para facilitar. Já que vai ficar vermelho, seja pelo menos em negrito. O tamanho do texto, 2 milímetros, que é aquele tamanho do texto que eu coloquei lá em cima. Deslocamento do texto, que é a distância do texto em relação à linha de cota. Coloco sempre metade do tamanho do texto. Convenção de leitura, acima e depois à esquerda. Aqui é o padrão ISO que a gente utiliza. Tem outros aqui. Mas é acima e esse aqui é a esquerda. Fonte do texto. Eu falei calibre, não foi? Calibre, já está aqui. Pode ser a calibre light, que ela fica um pouquinho mais... Ela é mais estreita do que a calibre padrão. Texto do fundo, texto do plano de fundo. Na verdade é o plano de fundo do texto. Vou traduzir errado aqui.
A opção opaco vai deixar um quadrado, um retângulozinho aqui por trás do número branco. Então, se ele se sobrepor a uma parede, a um piso, a um móvel, qualquer coisa, ele vai deixar sempre branco. Não é, nem todo mundo gosta disso, porque não gosta de apagar os elementos de arquitetura. Então, a gente deixa transparente. Formato da unidade. Como eu falei, aqui ele está utilizando o padrão que a gente criou, a gente configurou na edição de unidades de projeto. Se a gente quiser mudar, pode mudar aqui para daqui. Veja que usar as configurações do projeto. Eu não quero mais usar. Quero minhas cotas em metros. Apesar de eu trabalhar em metro por centímetro, eu quero trabalhar as cotas em metro. Clique em OK. A primeira mudança que a gente verifica é cotas menores do que 1 metro. Aqui eu tenho que colocar 2 casas decimais. Vão ficar com 0,15 e não tem como eliminar o zero à esquerda. Tá? Veja que não tem nenhuma configuração aqui para dizer assim. Tem suprimir espaço, mas não é suprimir o zero à esquerda. Unidades alternativas, formato de unidades alternativas, blá 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 blá. Texto de igualdade, que eu vou mostrar daqui a pouco que texto é esse. Terminei de configurar a minha cota. Aqui, OK. Tenho a minha cota pronta. Veja que ela já está vermelhinha. Eu vou criar aqui uma parede. Essa configuração pode criar um default com essa configuração para não ter que configurar todo o desenho. Não, né? todo desenho no Revit é iniciado com um template. Você não tem como começar, até tem como começar de outro projeto, mas seria interessante você começar do template. O template é um arquivo padrão, onde está pré-setado materiais, tipo de parede, tipo de coisa. Textos, cotas, símbolos, já está tudo configurado. Salva esse aqui como template e não precisa mais mudar nada. Assim a gente tem, a gente demora para fazer um template, mas quando a gente finaliza, está pronto. É só você só se preocupa agora com projeto, você não vai precisar se preocupar com representação gráfica, porque tudo reage à escala, tudo já foi pensado e testado para que fique de acordo com a sua representação. No caso do tamanho dos textos, quando muda a escala, ele muda também. Não, é o mesmo template. Veja que aqui está em 1 para 50, tá? Quando eu mudo a escala na vista para 1 para 100, eles duplicam de tamanho. Mas quem escolheu esse tamanho? Você. Você não configurou aqui no estilo de cota que ela vai ter sempre 2 milímetros de altura? É. Então não tem que se preocupar. 2 milímetros de altura. Dependendo da escala, ele Dependendo da escala. naquela escala. Aqui no AutoCAD é a Notative. A ferramenta Notative que ele guarda essas referências de altura e quando muda a escala, muda a escala do desenho. Aqui você não precisa se preocupar. Como no Revit a gente tem a possibilidade de copiar vistas e cada vista é independente da outra em relação às anotações, qualquer cota que eu coloco aqui, escala, tipo de representação de vista, tudo é independente de outra vista qualquer. Né? Eu posso ter uma vista aqui de 1 para 100, outra com outra mesma vista em 1 para 50. Posso cotá-la também. Cota alinhada, já vou escolher o estilo OICA, foi criado agora. Vou selecionar a parede inteira, opções de aberturas pelas larguras e paredes que efetuam uma interseção. Já está feita a cota aqui, veja que essa cota está indo para 50, ao mesmo tempo eu tenho outra cota aqui, outra vista. Tem que apagar esse. Vou apagar esse. Também não.
A cópia está em 1:50 e o outro, o original, está em 1:100. Tá? Totalmente independentes em relação às anotações. Posso também mudar aqui, ó, a nível médio. Isso aqui fica nível baixo ainda. Posso mudar também as cores, o sombreamento. Aqui sombreado, aqui sem sombreamento. Aqui eu posso fazer até o seguinte. Eu posso, digamos, ocultar essa categoria. E aqui não é ocultado. Essa outra janela é uma cópia, né? É. Fica salva como? Fica salvo aqui, ó. Nas vistas. Uma vista. Por quê? Nas folhas eu não posso pegar a mesma vista e colocar em duas folhas diferentes. Ou criar uma cópia dela na mesma vista. Para cada prancha que eu fizer, eu preciso de uma cópia dessa vista para levar para lá. Por isso que eu já fiz aqui, ó. TR identificador de categoria. TR paginação de piso. TR reforma. TR layout. TR elétrico. TR e assim por diante. Cada cópia dessa vista vai ter suas características. Eu posso apagar umas coisas em outras eu preciso de tudo. E assim eu vou gerenciando para criar as vistas necessárias para chegar no resultado final. Tá? Para cada prancha. Independente, vou manter esse daqui. E nesse espaço aqui eu criei uma parede qualquer, uns 6 metros, tá? Dentro a dentro. E vou colocar umas janelas. Isso aqui mesmo. Peitorinho a 1. Coloca a referir. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 janelas. Tá? Nessas 5 janelas, nesse espaço eu quero que essas 5 janelas fiquem equidistantes. Então o que é que eu faço? Vou lá em anotar, seleciono porta alinhada e pego paredes inteiras, só que eu vou querer pegar só os centros das aberturas. Tá? Eu desmarco também as paredes. Nisso eu seleciono a parede que eu estava querendo, que é essa daqui. Fica aqui. Veja que toda vez que eu faço uma cota com mais de uma referência, me aparece esse símbolo de equidistante aqui. Ele sempre destravado. E veja que tem cotas diferentes, ó. Em 30, 1, 10, 1, 70 ou em 20. Aqui eu coloquei mais ou menos uma distância equidistante, mas tem diferença. E eu quero ajustar. Com um clique só, descer aqui, todas ficam equidistantes. Para provar a vocês que está tudo certinho, vou fazer a mesma cota novamente. E agora está tudo equidistante. Tá? É uma ferramenta embutida dentro da ferramenta de cota. Quando eu não quero mudar um elemento de lugar, referência individual, eu não quero que esse elemento saia daqui. Então, crio uma cota para ele e travo. Quando eu travo uma cota, por mais que eu mexa ser maior. Olha, ele está me dizendo que há uma restrição entre esses dois elementos que estão em laranja. Ele está dizendo que se eu mudar, como tem uma referência de equivalência de distâncias, eu vou precisar retirar uma restrição. Eu coloco remover. Tá? Agora, todo mundo... A restrição ela está travada. Está travada. A restrição é o travamento. Tá? Entendeu a lógica da coisa? Se eu tirar essa restrição aqui, eu apagando a cota, ele vai dizer, você quer cancelar a restrição? Você diz ok. Aí agora sim, eu vou mudar essa distância aqui para 8 agora. Ele aumenta, né? Ainda manteve o equilíbrio. Mas se eu travar,
Essa cota aqui está como é que é. Precisa mais ser igual. Essa cota está travada, vai travar agora. Pronto. Agora sim, se eu colocar 8, ele manteve 1,07 m, né? 1,22 m. Veja que aqui está 2,22 m e o restante 1,22 m, porque ele está restrito. Isso pode ser feito com qualquer elemento do REF, qualquer um. Pode ser um plano de referência, pode ser um móvel, pode ser piso, pode ser parede. Manteve a restrição, ele se mantém ligado àquele objeto. As demais cotas, padrão, né? Quero cota angular, seleciono uma linha, depois seleciono a outra, ele vai me dar um ângulo. Se eu quero cota diâmetro, não tenho nada circular aqui. Corto o raio, seleciono esse objeto, cortou o raio. Né? Normal. A cota linear não é uma cota fácil de fazer, porque é difícil pegar um ponto. Na verdade, ela não cota como essa cota aqui que fica aparecendo as linhas. Ela vai cotar pegando pontos de referência. Então, tenho aqui, ó, me aproximo, me aparece um ponto azul, tá vendo? Clico no ponto azul, clico novamente no outro ponto que vai aparecer. Aqui. Ele me cota esses dois pontos de referência. Se eu cotar um elemento que está numa diagonal, como é que eu coto isso aqui? Se eu for para a cota alinhada, eu coto aqui e aqui, mas eu não tenho certeza se esse ponto é esse mesmo. É mais fácil selecionar o objeto e travar a cota temporária. Ela vira uma cota de verdade. Veja que ele pegou um ponto além do que eu queria. Né? Aqui ele está pegando exatamente a parede que eu quero. Certo? Viram que ele não tem referência para cotar, por isso que fica difícil. Então é melhor pegar a cota de referência, pega a cota temporária dele. Já se eu fosse cotar com cota linear, eu teria problema. Coto esse ponto, coto esse. Mas eu não consigo cotar na diagonal. Posso cotar esse e esse. Aí cota aqui. Vertical. Entendido? Muito boa essa cota do núcleo do tijolo, daquele novinho para Cota de alvenaria, né? Um pavimento tipo da construção dele. Porque se você colocar em um eixo na parede, não é certo. Não é certo. É mais fácil você pegar a parede que ele tem como medir na obra. Né? Para completar aqui essas outras cotas de referência, né? Elevação de ponto, basta clicar. Tem aqui as opções alvo, projeto, que ele pega a referência em relação ao zero do projeto. E relativo, que ele vai pegar de acordo com a relação desse objeto com o piso que ele está colocado. Aqui é zero, vai ser zero. Ombro e chamada de detalhe é isso aqui, ó. Chamada de detalhe é isso daqui, certo? O ombro, quando eu clico aqui, é esse pedacinho que ele pega aqui. Essa linha horizontal. Chama de ombro. Tá? Se eu não quiser que nenhum nem outro, basta desmarcar chamada de detalhe, ele já fica sem ombro. Aí basta colocar e escolher para que lado vai a cota e pronto, está colocado. Tá? Aí tem outras informações aqui, elevação de ponto, base relativa, térreo superior coberto, nível atual, exibir elevações, elevação superior e inferior, inferior, superior e inferior. O que é que ele está mostrando aqui? Que esse elemento tem uma espessura. Tá?
Se é a cota superior, é 0. Se é a inferior, a base dele, menos 15. Superior e inferior, 0 e menos 15. A cota de nível, o nível acabado e nível osso. É isso aqui. Tá? Como eu falei, esses elementos... Essa representação é pela norma ou não? É do Revit? Essa é do Revit, mas como é um Revit com template de arquitetura para o Brasil, está mais ou menos o que a gente quer. Precisa ainda de uns ajustes, tipo tirar essa parte opaca de trás do número. A gente não usa dessa forma, tem que colocar nível, acabado, NA, NO. Isso tudo a gente tem que editar esse elemento. Então a gente clica aqui, vai ver aqui qual é a família dele. Está aqui, ó. Família, símbolos de anotação, M, cota de elevação, alvo preenchido. A gente tem que pegar essa família, editar e recarregar aqui. Quando a gente recarrega, vai aparecer a opção aqui e vai vir já do jeito que a gente criou. Como eu falei, sim, coordenada de ponto. Eu posso selecionar qualquer ponto aqui do Revit. Chamar de detalhe. Essa é coordenada em relação ao zero. Ao zero A dele. gente começou. Como a gente não começou com zero georreferenciado, está em qualquer lugar aí, né? Aqui é o ponto de referência. A inclinação de ponta eu vou mostrar na planta de corte, na planta de coberta. Deixa eu ver. Planta de coberta. Na coberta eu tenho a coberta, né? Inclinada. Inclinação de ponta. Clico aqui, está feita a inclinação. Mas esse não é o símbolo de inclinação. Aí eu vou ter que editar. Aí vou lá. Inclinação de ponta, inclinação. Editar tipo, duplico, órica, inclinação de ponto. Aí, é uma seta de 30 graus que eu uso? Não, não é. É uma seta preenchida? Não é. Aí tem mais aqui. Seta 30 graus, seta 90 graus, 1,25. Linha de espessura 0,2, vai ser mais ou menos 0,2, é mais ou menos 3 ou 2. Colocar 2. Espessura da ponta, ficar um pouquinho mais grossa, 4. Direção de inclinação, para baixo. Comprimento da linha de chamada, quero 25 mm, eu quero só 5. Fator de largura 1, quero o negrito do texto. O texto vai ter 2 mm de altura. O deslocamento do texto é sempre a metade da altura. A fonte não é Arial e calibre. O fundo não é opaco, é transparente. O formato da unidade não é esse, é usar as configurações de projeto. O formato alternativo, ok. Mudei do que a gente usa. Tá. Mais ou menos, né? Tem que dar um pouquinho mais. Essa família aqui também é uma família. Eu posso editar por fora, recarregar no projeto e eu ter a família do jeito que eu quero colocar. Eu joguei com as regras do jogo aqui, mas eu posso acrescentar mais coisas. No próximo já está, se eu escolher aqui, olha que inclinação de ponto, já está do jeito que eu quero. Quando não tem inclinação, nenhuma inclinação. Aqui a calha deveria ter, mas não tem. Tá? E, como eu falei, aquela linha de cota lá de nível, ela também funciona em elevações e cortes. Então, posso colocar a elevação do ponto, mas aqui já não vai ser esse, vai ser a cruz. Elevação de ponto. Esse local aqui é 3,15. Tá? É redundante porque a gente tem um nível aqui. Mas um determinado elemento que você queira mostrar, chamar a atenção, ou você tem aqui o guarda-corpo, parte superior do guarda-corpo aqui.
mostrar a altura desse elemento. Mostrar também a altura da calha aqui. Esse está em relação ao projeto, mas eu posso colocar também em relação ao nível. Nível superior aqui, ó. Aí eu mostro em relação ao nível. Tá? Não está em relação ao zero, está em relação a esse ponto aqui. Essa cota é como é o nome dela? Essa aqui é a elevação de ponto. A calha é... Ok?